A paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis. Estou aqui no escritório da IGD Samambaia, uma grande bênção, preparando tudo para abençoar o povo amanhã no Vale do Sal, o Vale da Decisão, em nome de Jesus. E trazendo uma mensagem ao seu coração aqui nesse canal, para que mais e mais pessoas possam ser abençoados, tá bom? E o nome do canal é Ativando a Fé. E a palavra de hoje vai dar uma ordem a qual todos nós devemos acatar. Daqui a pouquinho eu falo mais com você sobre essa ordem, que é inclusive também trabalha o nome aqui do nosso canal, tá bom? Antes eu quero agradecer os irmãos, as irmãs, os comentários, as pessoas que agradecem a Deus por cada palavra e pelas orações feitas. Deus, Ele quer que sejamos unidos, ainda que pela internet e distante, nós podemos estar unidos na mesma fé quando ouvimos a palavra e oramos baseado naquela palavra, tá bom? E hoje a ordem é: tenha fé em Deus. Infelizmente, às vezes nós colocamos a fé em homens, colocamos a fé em instituições, colocamos a fé em nossos dons, em talentos. Claro que nós temos que acreditar naquilo que Deus deu a nós, mas precisamos ter uma fé sólida, firme, totalmente apoiada em Deus. Então é uma ordem que Deus está dando para nós. E se Ele deu essa ordem, eu tenho que buscar, então, ter a fé verdadeira em Deus, tá bom? Falando em ter fé, ajude aí o nosso canal a crescer. Como? Curtindo, compartilhando, escrevendo, fazendo comentário, mandando para as pessoas. Isso faz com que mais e mais pessoas se inscrevam, mais e mais pessoas conheçam a palavra de Deus e tenham a vida abençoada, tá bom? Vamos para a mensagem de hoje. Está lá no Evangelho de Marcos, muito conhecido, no capítulo 11, versículo 20 em diante. Jesus havia passado num lugar, desejou comer, havia uma figueira, porém aquela figueira estava sem frutos. Quando Jesus foi procurar os frutos, não havia. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira e foi fazer ali as suas atividades. Ele foi para o templo, ficou lá pregando. E no outro dia, olha o que aconteceu. Marcos 11, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira se secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes se secou. Então Pedro, tomado de espanto, quando viu aquela cena, falou: Meu Deus, funcionou. Olha, Jesus disse que a figueira, ninguém ia mais comer fruto dela, e realmente a figueira se secou. Pedro, como todos nós, ficou espantado pelo resultado. Eu costumo dizer que a fé, ela precisa trazer resultados. Como o próprio Senhor Jesus disse, se essa figueira tem folhas, por que não tem frutos? Ela está ocupando a terra inutilmente. Então, existem pessoas que elas, às vezes, estão há tanto tempo na igreja, oram, pedem, fazem tantas coisas, mas só tem folhas, não há frutos, não há resultados. E por que isto acontece, pastor? O próprio Senhor Jesus vai explicar a Pedro. Pedro, tomado pelo espanto, fez como se a própria reação dele transmitisse o quê? Oh, funcionou! Oh, deu certo! Em sinal até de incredulidade. Muitas das vezes estamos perdendo grandes bênçãos, grandes milagres, grandes maravilhas, porque infelizmente nós não acreditamos na palavra de Deus. Não acreditamos naquilo que Deus falou ao nosso coração. E não tomamos uma atitude real de fé. Porque a fé não é por palavras. A fé é por obras, por realizações. É como alguém, por exemplo, que se propõe a construir um prédio e não conclui aquele prédio. Fica uma obra inacabada. Você já viu um prédio, uma obra inacabada? É uma coisa o quê? Ridícula, vergonhosa, que gastou muito dinheiro, muito tempo, muita dedicação e não trouxe resultado nenhum, porque ninguém vai poder morar naquele prédio. O dinheiro foi gasto, o tempo foi desperdiçado, o terreno foi ocupado inutilmente. E outra, se alguém quiser construir ali, provavelmente terá que implodir aquele prédio ou gastar ainda mais dinheiro e mais tempo para tentar restaurar aquele prédio. Às vezes não dá. Ou seja, é uma grande frustração.
existem muitas pessoas frustradas dentro da igreja e muitas que até mesmo saíram já da igreja, saíram da fé, porque ficaram frustradas, porque não conseguiram estar frequentando uma igreja ou frequentaram muito tempo ou até frequentam hoje, mas porém ela só vê os outros contando bênçãos, milagres, maravilhas e a vida dela, infelizmente, não é transformada, não é mudada. E por que isso acontece? Vamos ver aqui o que Jesus diz. Versículo 22. Ao que Jesus lhe disse: tenha fé em Deus. Foi uma ordem. Essa ordem hoje não é para mim, não é somente para mim, não é somente para... é para todos. Foi uma ordem dada a Pedro, mas hoje essa ordem é para todos nós. Tenha fé em Deus. Jesus está falando claramente, se você parou para ver esse vídeo, se você se dedicou a isso, Deus está dando essa ordem, tenha fé em mim. E outra coisa que eu costumo ensinar nos meus cultos, nas minhas reuniões, por exemplo, às vezes tem uma área da sua vida que você tem muita fé. Eu já vi gente, por exemplo, na área de cura, a pessoa não toma nenhum remédio para dor de cabeça, ela tem muita fé, mas às vezes na área financeira ela não consegue crer do mesmo jeito. Já vi outras pessoas que têm uma fé muito grande na área financeira, de prosperidade, mas na vida sentimental ela não acredita que ela vai ser feliz. Já vi outros que têm uma fé muito grande na vida sentimental, têm um casamento abençoadíssimo, mas não tem uma fé firme na hora da cura divina, na hora do milagre. Eu já vi outras pessoas que têm um comportamento bom, um temperamento abençoado, são pessoas santas de Deus, de oração, mas quando vem um problema, quando vem uma tribulação, aquela pessoa, ela simplesmente desmorona, ela não entende por que aquilo está acontecendo. Então, existem áreas da nossa vida, eu costumo até brincar e dizer, tem tanta área na minha vida às vezes que eu tenho facilidade, para receber bênção, milagre, maravilha, mas às vezes numa área, às vezes a gente tem certa dificuldade, porque a vida são feitas de vários contextos, tem a vida familiar, tem a vida financeira, tem a nossa saúde, tem a vida espiritual, tem gente que ela é uma pessoa próspera, mas na vida espiritual ela não consegue tomar algumas atitudes de fé. Então, a ordem de Jesus Cristo é tenha fé. E a própria Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir da palavra de Deus. Às vezes algumas pessoas perguntam, o que fulano tanto vai na igreja? Por que fulano sempre está ouvindo louvor? Por que fulano está sempre lendo a Bíblia? Por que está sempre ouvindo a mensagem do ativando a fé? Porque a pessoa quer uma fé verdadeira em Deus. Se você ativar a sua fé, ouvindo, 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 e depois praticando, praticando, praticando. Jesus vai falar aqui, tenha fé em Deus, 22. Marcos 11, 22. Ao que Jesus diz, tenha fé em Deus, porque verdadeiramente vos afirmo que, se alguém disser, primeiramente eu tenho que falar, a este monte, ao mal, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, crer, ter certeza em Deus, assim será com ele. Quer dizer, se você falar, crer, não duvidar no coração, disser ao mal, pode ter certeza que vai acontecer do jeito que você disser. Jesus deixou essa linda promessa para todos nós na Sagrada Escritura. Então tenha fé em Deus. Ah, pastor, mas o fulano me decepcionou. Uma igreja me decepcionou, um pastor me decepcionou. Poxa, eu sou pastor há 18 anos, quantas pessoas eu já devo ter decepcionado? Eu sou falho, eu tenho erros, eu acerto muito, principalmente quando eu estou pregando, ensinando a palavra, orando, mas eu também falho, sou errôneo, você também. Quantas pessoas eram extremamente autoconfiantes somente em si mesmas, mas não tinham ainda fé em Deus, porque por mais que você tenha dons, talentos, habilidades que Deus te deu, a qual você também tem que ser confiante, você tem que acreditar nos dons, nos talentos, na habilidade que Deus te deu, por isso é uma questão de fé, mas vai haver situações ou problemas ou dificuldades que você como homem você vai ser limitado e você vai precisar de uma fé sobrenatural em Deus, na palavra de Deus e no agir e no mover do Espírito Santo na sua vida. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir. Nós estamos aqui vivendo a fé no Samambaia da pesca maravilhosa. O Pedro era um pescador habilidoso. O Pedro, quando Jesus chegou na praia de manhã, eles estavam lavando as redes, final de pesca, não tinham pescado nada,
Quando Jesus chega e fala, eu posso usar o seu barco? Jesus queria fazer uma pregação ali, o Pedro falou, pode usar. Aí Jesus ficou ali amanhã pregando, acabou a pregação, Jesus falou assim, agora vai até o mar alto e vai pescar. Mas era de dia, era de manhã, não é o melhor horário. Todo pescador habilidoso sabe que o melhor horário da pesca é de noite, é de madrugada. Os maiores peixes, a forma de pescar, tudo é da madrugada, é de noite. E o Pedro falou, Senhor, mas eu trabalhei toda a noite. Eu usei toda a minha habilidade, toda a minha experiência no melhor horário, que é da noite, é da madrugada. Nós usamos toda a sabedoria, toda a minha habilidade na pesca. Pedro era um pescador habilidosíssimo. Naquela época, quando uma pessoa tinha uma profissão, era desde criança, era de pai para filho, de pai para filho. Então, Pedro devia ser muito experiente, né? E trabalhou toda a noite e não conseguiu nada. Mas Jesus disse, não, você vai ao mar alto agora. Não importa se é de manhã, de tarde, você vai pegar o barco e vai ao mar alto agora. E o que aconteceu? O Pedro falou, olha, Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu sou um pescador habilidoso, experiente, mas sobre essa palavra eu vou então. Sobre a tua palavra eu vou. Ele foi, jogou a rede, não estava conseguindo puxar de tantos peixes, chamou outro barquinho, encheu o barco dele, encheu outro barco e quase que afundou os dois barcos. Quando Pedro viu aquela pesca, falou, Senhor, ausenta-te de mim que eu sou um homem pecador. E aí Jesus deu o chamado para ele, não, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Mas o que eu quero dizer com essa história? Que parece uma história muito simples, muito besta. A fé foi quando ele falou o seguinte, eu vou lançar a minha rede sobre essa palavra. Sobre o que o Senhor falou para mim, eu vou acreditar e vai ter resultado e vai dar certo em nome de Jesus. E foi o que aconteceu. Você está entendendo que é a fé em Deus? Ele era habilidoso, ele sabia fazer o negócio. Trabalhou a noite inteira, não conseguiu nada. Mas sobre aquela palavra, ele lançou a rede e o milagre aconteceu. Que o Espírito Santo, que Deus fale mais ao seu coração. Tenha fé em Deus. Vá para as Escrituras e quando Deus falar com você num culto, numa pregação, no canal Ativando a Fé, vai lá, lance a sua rede, que eu tenho certeza que o sucesso virá. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, sobre a Tua palavra eu oro agora, Senhor. E a ordem é específica, a ordem é clara e direta. Tenha fé em Deus. Quantas pessoas às vezes, meu Deus, colocam toda a fé ali na ciência, na medicina, e quando a ciência e a medicina falham porque são falhas, essa pessoa se desespera, essa pessoa desanima. Talvez essa pessoa colocou a fé num familiar, e o familiar decepcionou, num pai, numa mãe, num esposo, num filho, numa filha. Talvez essa pessoa colocou a fé numa instituição religiosa, num pastor, num obreiro. Talvez essa pessoa colocou a fé em si mesma, nas suas habilidades, nos seus dons, que é bom, nós temos que acreditar. Porém, há situações que precisamos do sobrenatural, de uma fé apoiada não no que somos ou no que temos, mas naquilo que Deus promete em sua palavra. Meu Deus, quem sabe alguém enfermo, desamparado pelos médicos, pela medicina, pelo governo. O governo não dá o tratamento, não dá o suporte que essa pessoa precisa. Ela vai no posto, não tem remédio. Ela vai fazer os exames, não tem médico. Ela precisa de uma cirurgia e não tem cirurgião para fazer. Ela não tem dinheiro para fazer no particular, Pai, mas estende a tua mão agora. Senhor, faz o que o tratamento do câncer não faz. Meu Deus, faz o que a ciência não pode fazer. Alcance essa pessoa agora que estava destruída, aniquilada. Alcance essa pessoa que se decepcionou sentimentalmente, um namorado, um noivo, uma ex-esposa, um ex-marido. Essa pessoa que foi decepcionada pelo pai, pela mãe. Essa pessoa, meu Deus, que foi traída por um patrão, por um sócio. Essa pessoa que dedicou anos de vida a uma empresa e foi desamparada, Pai. Essa pessoa que foi destruída, aniquilada por uma obra maligna, satânica. Que todo o poder das trevas caia por terra, vá embora. Satanás, tire a mão dessa pessoa. Eu ordeno espírito das trevas, espírito de enfermidade, espíritos perturbadores, maldições hereditárias, obras de feitiçaria, de magia negra, todo mal, toda maldição saia em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Esse é o canal Ativando a Fé. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus amplifique os termos, que Deus coloque as mãos sobre você, que Deus te livre de todo mal, toda aflição, de tudo que não presta, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo no canal Ativando a Fé, que Deus abençoe e fique na paz. Tchau!